Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Dileto e amado ouvinte, Deus abençoe você, sua família e sua semana. Hoje, domingo, dia do Senhor, nós vamos escutar a parábola do filho pródigo hoje. Nós estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma, chamado Domingo Letare, o domingo da alegria, pois a Quaresma está caminhando para o seu fim e para a sua finalidade, celebrar o mistério pascal. Que a Santa Missa de hoje seja um alento e uma força para você, e agora começa a fazer seus primeiros movimentos do dia e se preparando para ir até a sua comunidade, a sua paróquia, celebrar a Santa Missa. É o ato de louvor mais expressivo da nossa fé cristã, a celebração do santo sacrifício da missa. Nós, católicos, devemos criar cada vez mais um afeto profundo pela celebração do santo sacrifício da missa. E a gente vai com aquele coração aberto para fazer uma adoração, um momento de silêncio antes da Santa Missa, para acolhermos não só a palavra de Deus que é anunciada, mas também o conteúdo das orações eucológicas da missa de hoje. Todos os oremos, bem como o prefácio da oração eucarística, que são preciosidades que não podemos deixar passar em branco na nossa vida. Santo Tomás de Aquino nos apresenta para este domingo o tema: Cristo, com sua paixão, abriu a porta do céu. Ele começa citando Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, tenha confiança de entrar no santuário pelo sangue de Cristo. O fechamento de uma porta é um obstáculo que impede a entrada das pessoas. Ora, os homens estavam impedidos de entrar no reino dos céus por causa do pecado, pois, como diz Isaías, caminho sagrado chamá-lo-ão, o impuro não passará por ele. E há dois pecados que impedem a entrada do reino dos céus. Um é o pecado de nosso primeiro pai, pecado comum a toda a natureza humana e que fechava ao homem a entrada no reino celeste. Por isso se lê no livro do Gênesis, que depois do pecado do primeiro homem, Deus postou os querubins com uma espada de fogo e versátil para guardar o caminho da árvore da vida. O outro é o pecado especial de cada pessoa, cometido pelo ato pessoal de cada homem. Pela paixão de Cristo, somos libertados não só do pecado comum a toda a natureza humana, em relação à culpa e em relação à dívida da pena, uma vez que Ele pagou por nós o preço, mas também dos pecados próprios de cada um dos que participam da paixão pela fé, pelo amor e pelos sacramentos da fé. Consequentemente, pela paixão de Cristo, foi-nos aberta a porta do reino celeste. E é precisamente isso que nos diz a carta aos Hebreus 9:11. Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, por seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre no santuário e obteve uma libertação definitiva. É o que dá a entender o livro dos Números, quando diz que o homicida ali permanecerá, ou seja, na cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote consagrado com óleo santo. Números 35:25. Depois da morte deste, voltará para casa. Deve-se dizer que os patriarcas, ao realizarem obras de justiça, mereceram entrar no reino celeste pela fé na paixão de Cristo. Segundo o que diz a carta aos Hebreus 11:33, graças à fé,
conquistaram reinos, praticaram a justiça. Por ela, cada um deles ficava limpo do pecado, quanto condiz com a purificação da própria pessoa. Contudo, a fé ou a justiça de nenhum deles era suficiente para remover o impedimento proveniente da dívida de todas as criaturas humanas. Impedimento que foi removido pelo preço do sangue de Cristo. Por isso, antes da paixão de Cristo, ninguém poderá entrar no reino celeste, ou seja, conseguir a eterna bem-aventurança que consiste no pleno gozo de Deus. Cristo, com sua paixão, mereceu-nos a abertura do reino celeste e removeu o impedimento, mas pela ascensão, como que nos introduziu na posse do reino celeste. Por isso se diz que já subiu diante deles aquele que abre o caminho. Miqueias 2:13. Nós sabemos que pela culpa do pecado original, o homem foi expulso do paraíso e a porta do paraíso foi fechada. Daí que a nossa perambulância pela terra é uma busca frenética e constante pela porta do paraíso, o caminho que nos leva de volta ao paraíso. Nós fomos expulsos do paraíso por causa do pecado. E Cristo avoca para si esta compreensão de que Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entra por mim será salvo. Eu sou a porta das ovelhas. Nosso Senhor veio como a chave do Pai para abrir novamente as portas fechadas do paraíso para que pudéssemos ter acesso a elas. Veja a beleza desta tipologia do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Cristo como porta, Cristo como caminho. Não é à toa que a igreja, no começo, lá nos Atos dos Apóstolos, ela é chamada de o caminho. Muitas vezes nós encontramos as passagens que diz: fulano estava no caminho. Esse caminho é a igreja. A igreja é o próprio Cristo, seu mistério. Portanto, nós temos o caminho de volta à comunhão com Deus, e esse caminho é Cristo. Ele permitiu que nós pudéssemos voltar à comunhão com Deus. Daí, meu dileto ouvinte, nunca ser pouco falar do sacrifício de Cristo, que se renova nos nossos altares e que você hoje vai assistir, vai participar com muita piedade, com muito amor. Você já sai de casa orando para que a Santa Missa de hoje na sua comunidade seja realmente um momento bonito. Vai orando pelo sacerdote que vai presidir a celebração, pelo povo, as pessoas que vão participar, os que vão ajudar, para que seja realmente um momento de restauração, de renovação da fé. Vamos agora à palavra de Deus. Como já adiantei para você no início do programa, que o evangelho de hoje é o evangelho da parábola do filho pródigo, uma das páginas mais lindas da Sagrada Escritura. Eu quero compartilhar com você apenas o versículo 18 do capítulo 15 de Lucas. Vou levantar-me e vou a meu pai, e lhe direi: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Essa é a palavra do filho pródigo, que ao cair em si, por causa do seu pecado, tomou essa decisão de voltar pelo caminho, de retomar o itinerário de volta ao Pai com humildade, reconhecendo-se pecador e com o coração aberto para pedir perdão. Todos nós precisamos refazer o nosso caminho e voltar ao Pai para suplicar o perdão e a misericórdia, que são essenciais
para completar em nós, no nosso interior, a grandeza do que é ser cristão. Eu te convido a orientar seu coração bem no final desta quaresma, porque nós temos só mais um domingo da quaresma. Depois já vamos nos entrar na Semana Santa e na quinta-feira à tarde já começaremos o nosso tríduo pascal. Quem sabe você ainda não teve a coragem de se confessar, de chegar no sacerdote para pedir através dele perdão a Deus. Talvez você não o fez ainda porque o seu coração ainda está marcado pela soberba, pelo orgulho, de pensar que não precisa da confissão, que não tem necessidade de se confessar, ou até mesmo por certa malícia do coração, da carne, que diz: para que confessar com o padre? Basta confessar diretamente com Deus. Isso é uma mentira, é uma tentação do inimigo. Se você ainda não fez a sua confissão, faça uma preparação bonita, procure um sacerdote. Se você tem dificuldade de confessar com o pároco da sua paróquia, talvez o padre é muito amigo, você vê coisas bobagens no coração, porque qualquer padre está preparado para atender as confissões e nunca revelar os segredos, nem guardar qualquer estigma contra o pecador. Mas se você tem dificuldade, então você se propõe a fazer um sacrifício maior, ir a uma outra comunidade e procurar a confissão. Que Deus te ajude a ter essa atitude do filho pródigo, de voltar ao Pai enquanto é tempo. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, nós somos tão miseráveis, Senhor. Nós somos tão pequenos, tão soberbos, tão orgulhosos, que não aceitamos a confissão. Eu te peço, meu Deus, toca o coração do ouvinte que é contra a confissão sacramental, que inventa 1000 desculpas para não se confessar. Toca, Senhor, esse coração com o sopro do teu Espírito, para que o hálito da vida volte a habitar esta alma que não se confessa, que não acha necessário pedir perdão a ti, Senhor. Quão pobre é a alma que não pede perdão, que não se confessa, que não se humilha. Fica, Senhor, conosco, ensina-nos o dom do arrependimento, para que nenhum mal neste mundo possa servir de estorvo à nossa santidade ou de pinguela para atravessarmos para o lado da condenação. Ensina-nos, Senhor, o arrependimento e a humildade na força da tua graça. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe da Divina Misericórdia, seja abençoado o seu coração e de sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.